Olá, estranhos, eu sou Ken Nogueira, está no ar mais um vlog do Arquiteto Gourmet. E hoje, clima de Olimpíada, né? Sexta-feira começou Olimpíadas aí. E eu resolvi fazer um post aí sobre alguns filmes de esportes. Tem vários filmes de esporte, sempre foi um assunto muito tratado dentro do cinema. Desde o Carruagem de Fogo, o Ben-Hur até seria uma espécie de esporte aí na época do Império Romano, mas eu queria falar de alguns filmes que eu tenho assistido, não vou falar desses clássicos. Claro que essa minha lista tá faltando muito filme ainda, mas é apenas uma lista pequena. Então vamos para nossa lista. Vamos começar aí com o basquete. A primeira vez que o basquete participou da Olimpíada foi em 1904, no jogo de St. Louis, apenas como um jogo demonstrativo e tal, mas somente em 1936, na Olimpíada de Berlim, se tornou o esporte oficialmente olímpico. Um dos primeiros filmes que eu gostei muito de basquete é o Coach Carter, que é o filme de Samuel L. Jackson, em que ele é um ex-treinador de uma determinada escola, onde ele ganhou vários títulos. Ele é dono de uma loja de material esportivo e ele foi convidado para voltar a comandar essa escola num bairro super barra pesada, onde tem vários problemas de gangue, problemas de etnias e tal. É bem interessante essa diferença de etnias, só que ele já chegou com uma ideia totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Então ele começou a fazer com que as pessoas deixassem de ser um pouco delinquente e passassem a estudar mais. Colocou regras, fez todo mundo assinar um contrato que eles iam mudar a conduta deles como alunos, como pessoa, iam se dedicar às aulas para que ele pudesse treinar. E no começo foi tudo bem, eles começaram a ganhar destaque, ganhar muitas partidas, mas eles começaram a se perder. E não é um spoiler, mas um dos pontos principais do filme é justamente quando eles já estão começando a perder o controle sobre a aula, a perder o foco nos estudos. Então Samuel L. Jackson vai lá e tranca o ginásio, é um rebuliço em toda a comunidade, porque eles são um time que está ganhando relevância dentro do basquete. Como todos os filmes de esporte, mostra sobre superação, e esse é mais um filme de superação aí do Coach Carter, né? Então é muito bom ter a presença do Channing Tatum no filme, que ele ainda estava começando na carreira dele. Mas dentro do basquete também nós temos um outro filme que é bem interessante também, que é um filme baseado em fato real, que é A Estrada para a Glória, né? É um filme que conta a história de um técnico que vinha de Vitória, de time feminino, e ele foi convidado para dirigir um time de negros e brancos. Naquela época os negros, na época estava toda aquela questão de racismo lá nos Estados Unidos, os negros eles só eram os reservas do time branco. Então na verdade essa é a formação do primeiro time formado por negros como titulares. Tinha toda essa briga de racismo dentro do próprio time, mas acima de tudo essa questão do racismo dentro do basquete. Passa todo esse processo aí da relação do racismo, de como ele superou, e o final dele é surpreendente, é muito bom o filme, vale a pena assistir também. O próximo esporte que nós vamos falar de boxe. O boxe está presente em todos os Jogos Olímpicos desde St. Louis em 1904, com exceção dos Jogos de Estocolmo em 1912, por causa que existia uma lei sueca que proibia a prática desse esporte dentro do seu território. Isso também gerou grandes filmes. Aí eu já posso começar com um clássico do cinema, que é justamente Rocky, o Lutador, que conta a história que foi o filme que lançou o Stallone, foi produzido por Stallone. O cachorro que participou lá era o cachorro do Stallone. Ele teve que vender o seu cachorro para poder investir nesse roteiro. Conta mais uma vez uma história de superação. Não era uma pessoa que era ferrada, na verdade ele era um cobrador aí da máfia. Ele cobrava, ele fazia as cobranças e tal, e do nada ele tem a oportunidade de participar de uma luta contra o atual campeão, que era Apollo Creed. E aí nós conhecemos a luta do Rocky Balboa. Quem assiste, se você ainda não assistiu o Rocky 1, vale a pena muito assistir o Rocky 1, porque é um filme que a gente pensa que é um filme de luta, de ação, mas na verdade é um filme de drama, um filme em que o Stallone foi indicado ao Oscar de melhor ator, né? Todo mundo achava que ele estava fazendo um papel excelente, mas na verdade ele estava fazendo o papel dele mesmo. Então todos os outros filmes ele falava do mesmo jeito. Então basicamente Rocky 1 aí é o expoente de todos os filmes de boxe. Nós temos aí também Toro Indomável, podemos citar outros filmes, mas assim eu queria dar destaque justamente pro Rocky aí como principal aí nessa minha lista. Mas também ainda nesses derivados que surgiam de luta de boxe, logo em seguida do Rocky, quando o Rocky estava no auge, lançou um filme que é muito interessante, porque eu lembro muito da minha infância, que é O Campeão. Eu lembro de ter assistido esse filme, acho que é a primeira vez na sessão Coruja na Globo.
E é bem interessante, mas na verdade não é pela história, conta a história de superação, o cara que perdeu tudo também, que foi lá e ia perder o filho e brigou para poder ter o cuidado do próprio filho, perdeu, então ele teve que ir lutar, aprender a lutar boxe, um treinamento todo estranho lá que ele tem, estilo rock mesmo. E no final, já contando spoiler, na verdade o filme é de 1976, se não me falha a memória, mas já no final acontece que o campeão morre e tem a cena clássica da criança lá chorando, pedindo pro campeão. E é interessante que essa criança ganhou o Globo de Ouro, se não me engano, pela atuação. E em inglês é muito drama e tal, o drama é muito grande, mas a dublagem em português é que marca a gente, que me marca. E toda vez que eu penso em alguma coisa de campeão, eu só lembro justamente dessa história do molequinho chorando lá. Na verdade, a dublagem era um homem adulto fazendo voz de criança e gritando. Então você vai ver aí no final essa dublagem, então por isso esse filme Campeão também está aí, de superação e tal, mas está aí na minha lista. Um outro filme também mais recente, na verdade, é bem interessante, que conta, parece um pouco a história dessa do Campeão, mas na verdade a história do Nocaute, do Jake Gyllenhaal. É um filme que não foi badalado, mas eu acho que o Jake Gyllenhaal devia merecer uma indicação. Aí esse filme é de 2014, 2015, se não me falha a memória. Mas o filme é muito bom, fala justamente dessa trajetória do lutador de boxe que queria ganhar o título mundial, queria disputar o título mundial, e acaba acontecendo um problema muito sério em que ele perde tudo, ele perde sua esposa, ele quase perde a sua filha, ele passa num processo muito dolorido, assim, tu sente a carga emocional do filme nessa perda, nessa tentativa dele de tentar reconquistar a sua filha, tentar pegar a sua filha de novo, que foi mandada para um orfanato. E assim, o Jake Gyllenhaal, ele tava assim, trincando, ele tava muito malhando e tipo assim, o filme é muito bom, essa questão de superação com até ele chegar no título. Então, na verdade, o esporte é isso, muitas vezes superação de si mesmo, superação de dificuldade para poder chegar aí na vitória. Então aí esse filme, O Nocaute, eu indico muito porque vale a pena assistir. Jake Gyllenhaal tá no seu papel assim, depois do Abutre, eu acho que ele tá num papel maravilhoso. A participação da Rachel McAdams aí também tá muito boa. O filme é muito bom. Eu não esperava, eu assisti numa tarde aí que eu não tinha nada pra fazer, eu fui assistir o filme e eu gostei muito. Se eu não me engano, ele tá no Netflix, então vale a pena assistir se você não assistiu. O próximo esporte, que na verdade eu vou fazer uma mescla, tá, de dois esportes, dois filmes, mas o próximo esporte é justamente o rugby. O rugby surgiu nas primeiras Olimpíadas lá, principalmente na de Paris em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris o rugby esteve presente, mas aí de repente ele passou um tempo muito ausente e em 2009 foi decretado que o rugby voltaria a ser um esporte olímpico, e esse ano, em 2016, no Brasil, é a volta do rugby dentro das Olimpíadas. E aí nós vamos ter o nosso time de rugby participando das Olimpíadas, isso é bem legal, porque o rugby tem sido treinado, o futebol americano tem sido treinado com muito afinco aqui dentro do Brasil, principalmente dentro de Belém. Aí nós temos time de rugby, time de futebol americano, time de rugby, bem legal. Então a volta do rugby esse ano então marca também, então nós queremos falar aí de Invictus, que talvez seja um dos filmes que expõe mais esse esporte, essa modalidade esportiva, que conta a história aí do time de rugby da África do Sul, que sediou lá um dos mundiais de rugby e eles ganharam o título. Na verdade, não é sobre o esporte propriamente dito, mas também não é sobre política. Na verdade, é uma trama aí entre política e o esporte. O que acontece? O Nelson Mandela, vivido por Morgan Freeman lá, ele acaba de assumir a presidência da África do Sul e ele ainda encontra um país dividido aí por conta do apartheid, politicamente falando e culturalmente falando. Por mais que não existisse mais o apartheid lá na África do Sul, mas ainda existia uma cultura em que o branco estava diferenciado, tanto é que no time de rugby só tinha um negro que tinha destaque dentro do time, o resto era todo formado por brancos. O que o Nelson Mandela fez? Ele colocou o time de rugby como exemplo para todo o povo, como exemplo, tomou ali como exemplo e começou a investir ele como um símbolo para essa liberdade, para essa mudança do povo.
E o que aconteceu? O time de rugby chegou até a final e aí Nelson Mandela consegue realmente fazer com que todos admirassem, que todos os povos, os negros e os brancos, conseguissem viver em harmonia, pelo menos durante aquele período em que estava acontecendo o campeonato mundial lá de rugby. E tudo isso é bem interessante, justamente o peso que o esporte dá, como que o esporte pode mudar até uma nação, né? A cultura de uma nação. E o Capitão é interpretado pelo Matt Damon, uma atuação muito boa, o filme é muito bom. Para quem gosta de rugby, para quem gosta de esporte, vale a pena assistir o filme, é muito bom. Mas tem um último filme, porque eu também não quero me estender muito nessa minha lista de filmes, mas tem um último filme que eu quero falar muito, que é um filme que eu assisti também meio que por acaso. Eu assisti há muito tempo atrás, quando a gente tinha o costume de ir para a locadora de filme. Pegava vários filmes para assistir o final de semana, alugava para passar o final de semana, e eu peguei esse filme sem expectativa nenhuma, o Poder Além da Vida, que é justamente um atleta que tinha o sonho de ir para os Jogos Olímpicos. Ele trabalhava com argolas, ele era especialista na área de argolas. E ele tinha tudo na vida, tudo que um adolescente queria, ele tinha fama, ele era um atleta, ele conseguia mulheres, ele era namorador e tal. E aí acontece um acidente e ele bate as pernas, ele quebra o joelho, ele fica um bom tempo para se recuperar e ele desiste completamente do esporte, né? Ele desiste da ginástica. E ele encontra um cara, um estrangeiro aí, e começa a fazer um treinamento totalmente diferente a lá Daniel San. O cara era estranho, uma metodologia de treinamento diferente, mas ele começa a treinar, se superar, até que ele decide voltar a praticar o esporte e ele chega nos Jogos Olímpicos aí. É bem legal o desenvolvimento da história. Eu não vou contar o miúdo da história, porque se você não assistiu, vale a pena assistir. É bem motivacional, é baseado em fatos reais também. O filme é muito bom, vale a pena conferir. E como eu falei, é um do filme que eu não dava nada, mas vale a pena assistir. As Olimpíadas, elas estão acontecendo esse ano aqui no Brasil. É um momento de superação, uma grande festa do esporte, talvez até mais do que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é só para quem realmente gosta de esporte. Tudo bem que o Brasil para ver a Copa do Mundo, a Olimpíada nem tanto, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem. Tem outros filmes de esporte aí que eu poderia falar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar aí os nossos vídeos, se inscrever no canal e deixar aquele abraço. Deixe seu comentário aí se tem algum filme de esporte que você viu e que deveria estar aqui. Volta, um abraço, tchau! Acorda, campeão! Você não pode dormir! Acorda! Acorda! Campeão, acorda! Você tem que ir pra casa! Tem que ir pra casa!